Seja muito bem-vindo. Não sei quando você vai ver esse vídeo. Ele está sendo gravado em agosto de 2025 e, para mim, é uma satisfação receber uma pessoa extraordinária, professor Ivan Maia, uma pessoa que de muita consideração aqui para mim. Enfim, o professor Ivan Maia tem mais de 2 milhões de inscritos, de seguidores nas diferentes redes sociais, é um palestrante de renome, fala muito sobre família, fala muito sobre continuidade. Professor Ivan Maia, seja muito bem-vindo. Para mim é uma satisfação enorme recebê-lo aqui no nosso podcast. Para mim também, uma honra. E professor, eu acompanho o trabalho do senhor já faz muito tempo. Saiba, professor, que muito do que eu falo aqui nas minhas redes sociais, eu me inspiro no senhor. Muito obrigado. Né? Porque o senhor fala muito, né, de ter um livro que o senhor me presenteou lá atrás, A Fina Arte de Lidar com Pessoas. Sim. É um desafio, né, professor? É. E ao mesmo tempo uma coisa maravilhosa, porque nada se faz sem pessoas, né? É verdade. Então pode ser, é um desafio, mas um desafio maravilhoso, né? Porque quem sabe lidar com pessoas já tem 85% do caminho livre, né? Fica muito mais fácil viver, né? É. Um dia, professor, eu teve né, a gente vive aprendendo, né? Diz que você é resultado do meio e a gente tive a oportunidade de conviver com uma pessoa de muito destaque também, no sentido assim, de nos ensinar. Porque eu sempre falo, professor, nem tudo que cai na escola cai na vida, né? Sim, sim. A gente aprende muito aqui fora, né? Aliás, a maioria das coisas que cai lá não faz parte da vida. Não faz parte da vida. E ele falou comigo muito de sucessão, de continuidade. Disse, olha, nós precisamos formar sucessores, né? Nós não temos que evitar formar herdeiros. E dentro disso, eu queria a sua observação sobre isso, né? Que eu falo muito aqui no nosso canal, herança e legado. Sim. Qual a sua percepção sobre isso, professor? Alguém já escreveu que herança é o que a gente deixa para os outros. Legado é o que a gente deixa nos outros. E o bom do legado, né? A herança você pode deixar, muitas vezes você deixa, alguém pode deixar para quem não trabalhou e não fez nada para merecer aquilo, e aí aquilo tudo acaba, né? É uma empresa que eu chamo de... Eu fui nomeando as empresas ao longo dos últimos 30 anos, então eu coloquei nome nelas, então essa daí eu chamo de Pais Ultrapassados e Filhos Ingratos Limitada, porque termina ali, é na segunda sucessão termina. Porque deixou-se uma herança e não se preparou sucessores. E alguém sábio já escreveu também que não existe sucesso sem sucessores. Isso para reis, na história toda mostra isso, imagina nas empresas, né? Então veja, quando você se preocupa em deixar um legado, você formou não só sucessores, como isso também espraiou-se para as próximas gerações de pessoas que também trabalham naquela empresa. Porque o dono de uma empresa, muitas vezes ele não entende isso, especialmente o empresário brasileiro. Ele não entende isso, que ele é um piloto de uma aeronave gigantesca que tem dentro dela todas as vidas envolvidas. A dele, a da família dele, a dos fornecedores, a dos clientes, a dos funcionários. Imaginando que cada funcionário tenha apenas um cônjuge e um filho. A gente sabe que às vezes a situação é bem diferente dessa. Então ele tem nas mãos dele a vida de todas aquelas pessoas, mas ele não se vê assim. Então ele mistura a empresa com ele e ele não se preocupa com os sucessores. É por isso que a grande maioria das empresas, a última vez que eu vi essa estatística, mais de 90% das empresas não passava da segunda geração. Não sei se isso mudou agora recentemente. Isso é olha para você ver a importância, a profundidade dessas colocações, e isso reflete muito. Por que são poucas empresas centenárias? Ou essas empresas centenárias, essas que passaram, né, da segunda geração ali, o que essas pessoas fizeram de diferente, né? E por que, o senhor fez uma colocação, né, muito pertinente, por que as empresas familiares morrem cedo? Porque às vezes eu vejo, professor, nem é questão do dinheiro, não. As empresas familiares, e o senhor aborda isso muito bem lá no seu canal, enfim, nas suas palestras, às vezes a empresa ela não morre, não é por causa do mercado, não é porque faltou dinheiro, ela morre porque faltou continuidade, faltou sucessor. A empresa está cheia de herdeiro,
mas não tem alguém para dar continuidade. E o herdeiro, os irmãos, porque, veja, professor Ivan, na primeira geração é uma sociedade que teve uma escolha. Eu escolhi estar com a minha esposa. Aliás, eu não mando nada, né? As mulheres sempre mandam, mas eu a escolhi, eu amo a minha esposa, eu honro a minha esposa. E é uma sociedade, mas é uma sociedade que teve uma liberdade de se escolher. Agora, quando você vai para a segunda geração, você tem uma sociedade, uma empresa familiar, uma segunda geração, uma sociedade de sócios que não se escolheram. E geralmente incompetentes, e geralmente que pensam de maneira totalmente diferente. Então, a Bíblia diz: podem andar dois juntos se não concordam? Como é que vai acontecer uma coisa assim? Não é? Se numa sociedade escolhida você já tem desafios, porque tem que haver consenso, porque numa sociedade, mesmo uma sociedade escolhida, é como naqueles filmes medievais, que um amigo ficava de costas para o outro enquanto batalhava. Por que um de costas para o outro? Porque foco também é cegueira. Quando eu estou focado no norte, eu estou cego para o sul. Um casamento é assim, uma sociedade é assim. Agora imagina quando é a segunda etapa, a segunda remessa de sócios que vem, que além de não serem escolhidos, pensam completamente diferente. Imagina duas pessoas num barco, uma remando para frente e a outra remando para trás. Quer dizer, como é que vai chegar em algum lugar? Não tem jeito. E aí vem os conflitos, e aí nós entendemos a questão, né? A razão da mortalidade grande das empresas familiares. Porque, de resto, professor, são empresas familiares mesmo. Acho que você identificou o dono, é uma empresa familiar. Né? E aí você pega lá o IBGE, os índices do IBGE, você vê de forma alarmante empresas prósperas, igual você colocou, empresas que têm ali no seu entorno o que a gente chama de stakeholders, né? Um número gigante de pessoas que vivem em razão daquilo, porque às vezes a empresa tem, vamos imaginar, 100 funcionários. Tá, mas você tem a família dele, a esposa dele, os filhos dele, os fornecedores, enfim. Quantas pessoas dependem disso? Pois é. Né? E muito também, professor, quando não se tem essa... Não se conversa sobre isso, porque nós precisamos de falar. Né? Porque eu acho que ninguém nasceu com a sementinha da eternidade. Não é verdade? Não conversam, não se reúnem. Olha, eu sou profundamente conhecido nas empresas, e nas empresas onde eu fico mais anos, aí a minha marca fica sempre registrada. Porque o pessoal fala assim, por exemplo, eles adoram reunião. Eu nunca vi como empresário brasileiro gosta da tal da reunião. Eu me pergunto, reunião para quê? Se a única reunião que eles deveriam fazer, eles não fazem. Aí me chamam para uma reunião para discutir os dois maiores problemas da empresa. Eu falo, eu não vou. Eles falam, como assim? Mas você é o estrategista, você é o conselheiro. Eu falo, não vou. Reunião para discutir problema? Eu falei, não, Albert Einstein já escreveu que nenhum problema pode ser solucionado na mesma base em que ele foi originado. Claro. Então, mas o que nós vamos fazer? Simples, tem um quadro na sala? Tem. Eu falo, então vai lá na sala e escreve o problema no quadro. Aí vocês me chamam. Aí eu vou me sentar e eu vou mediar a reunião. Porque esse é o meu papel. Então, vamos falar, o problema nosso é aquele lá. Vamos falar o primeiro. Quais as prováveis soluções? Quero ouvir vocês. Vamos falar de soluções. Porque eles marcam uma reunião para falar de problema, uma reunião que não tem tempo para terminar, onde um interrompe o outro, uma falta de educação gigantesca, e depois de 4 horas de reunião, sai com um problema a mais, que é a falta de conflito. Precisa, muitas vezes, doutor, eu digo assim, já disse em muitas empresas, olha, muito obrigado, eu estou declinando, eu não quero mais, porque vocês precisam do psiquiatra, eu não tenho essa formação. Não é o caso. Tá todo mundo louco, entende? Eles não percebem coisas simples, olha. Não fale sobre problemas, fale sobre soluções, ouça as pessoas, mapeie. E eu falo dos 4 personagens da criatividade, os 4 personagens que estão no cérebro, eles nunca ouviram falar disso. Eles querem ao mesmo tempo levantar o problema, discutir o problema, desaprovar o problema e executar. E aí não tem cronograma, não fazem as 3 perguntas mais importantes, porque vive no erro e procurando culpado, mas não fazem as perguntas que tem que fazer. É uma tristeza, doutor. É só a gente que convive mesmo para saber. No meio disso tudo, você acha 1 ou 2 empresas, uma aqui, uma ali, que aprende, decide aprender, e aí sim, aí a gente tem anos e a empresa vive mais. Mas o empresário brasileiro, em geral, eu acho, professor, que você não tem que amar o seu sócio, você tem que respeitar o seu sócio. Você tem que amar
as escolhas que você fizer. Eu sempre coloco isso. Olha, você não precisa de vamos dizer, ir na festinha, frequentar a casa dele se você não está satisfeito, mas você é sócio dele, né? Então, minimamente, naquela mesa, enfim, naquela reunião, nós vamos nos respeitar em prol da empresa, porque é ali que gera, né, a receita, que gera o recurso para manter a nossa família. Porque a família começou lá atrás, porque ninguém nasceu grande, concorda? Ninguém nasceu grande. E ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho, né? Ô, meu amigo, nasceu pequeno e foi crescendo, igual você fala, né? A pessoa lá plantou lá uma sementinha. Você volta lá no outro dia, o que tem lá? Nada. E no segundo dia? Nada. Ô, meu amigo, mas se você desenterrar aquela sementinha ali pro quarto, quinto dia, reações físico-químicas estão acontecendo. E vai chegar um dia que aquela plantinha vai brotar, e vai crescer, e vai dar frutos, etc. Mas você é o seguinte, aparece uma oportunidade, aí você começa a trilhar, aí no meio do caminho acha que eu fiz a escolha errada, você não esperou germinar e vai. E eu vejo muito isso nas empresas. Às vezes aparece um problema e aí apareceu, né, professor, teve um caso, eu sempre conto isso aqui também, um fundador, uma pessoa distinta, não falou por mal, eu sei, mas a gente acaba brincando. Eu aprendi isso com você, porque você é muito direto, né? Às vezes a pessoa que não conhece você, Ivan, às vezes ele até assusta, porque, né, você é muito direto, você bate demais. Você tá doido, é a primeira vez, Ivan, que nós já fizemos treinamentos lá atrás, etc. O pessoal assustou com você, porque você é direto, né? Mas aí ele chegou para mim, Ivan, e falou assim, olha, eu não quero ter problema. Eu falei, chegou na hora de você morrer, então. Pode morrer, porque você vai ter problemas. A questão é o seguinte, Ivan, que eu acho, é que o seguinte, a solução, acho que todo problema traz em si a semente da solução. Pois é. E a semente do crescimento também, né? Porque se não fosse isso, você não era promovido. A gente costuma dizer assim, eu falo sempre, eu trabalho muito com meus alunos, meus clientes, com chaves espirituais, são chaves de sabedoria. Meus alunos falam isso o tempo todo, porque é um bordão, virou um bordão nosso. Então a gente vive tudo à base de chaves de sabedoria. O que é uma chave de sabedoria? É uma frase que é uma chave espiritual. Ela abre uma porta na sua mente, na sua alma, para o seu espírito ser abrilhantado e para você crescer. Então eu falo, cada problema que você tem, não só ele traz a semente da solução, como ele é a tua promoção. Então uma das chaves de sabedoria preferidas dos meus alunos é, quando você pede a Deus na vida uma promoção, quando você pede a Deus uma promoção, ele te programa um oponente. Sempre assim. Você pede a ele uma promoção. Ele programa para você um oponente. Davi pediu uma promoção. Ele programou, Davi tinha 1,63 m de altura. Ele programou para ele um gigante de 3,40 m. Só que o prêmio foi proporcional ao gigante que ele matou. Eu conheço empresário que não mata nem barata. Mas como é que ele vai ter promoção na vida? Ele reclama dos problemas o tempo todo. Né? Eu acho assim, eu acho que a oportunidade, ela vem disfarçada de problema. Pois é. Não é? Então, se você não gosta de problema, né, no sentido de ver o lado positivo daquilo, porque às vezes você é despedido, por exemplo, é mandado embora de uma empresa e na sequência você se torna um empresário, por exemplo. Era um problema, né? E não estou dizendo que você tem que atrair problemas, não é isso que eu estou dizendo, né? Eu acho que tem que evitá-los, né? Mas gostar do problema no sentido assim, o que eu posso fazer para resolver aquilo, crescer mais com aquilo, me tornar uma pessoa melhor. Pois é. Porque eu vejo sempre isso na minha vida, por exemplo. Às vezes vem um problema, aí você fica ali preocupado, você está focado só no problema. Foca na solução do problema. O que eu posso fazer para resolver aquilo? E aí que surgem as grandes ideias, né? Mas voltando aqui, professor, sobre os pilares do legado, sobre essa continuidade, eu queria ver dentro desse contexto de empresa familiar, a gente fala muito nisso, porque eu acho que é o grande problema dessas empresas, né? Dos negócios familiares. Quais são esses pilares? O que a família precisa, vamos dizer assim, realçar mais para que isso possa estar mais claro para a continuidade dos negócios familiares? Sim. Veja, os pilares são tão simples. O empresário, as pessoas em geral, vamos falar do empresário brasileiro, porque o papo aqui é de empresário, então a gente está falando sobre o empresário, mas as pessoas em geral,
Ele não entende coisas simples, ele está sempre buscando coisas complicadas, demoradas e difíceis. Porque alguém pôs na cabeça dele que precisa ser assim para poder ter valor, para poder dar certo. E ele não vê coisas simples. Um homem sábio escreveu: o tolo busca a felicidade longe, mas o sábio cava sob os próprios pés. Então, eu sempre falo para o empresário, a resposta está dentro da pergunta. Então, os pilares são os seguintes. Primeiro, uma empresa familiar dá certo? Me perguntam isso muito. Há 30 anos me perguntam isso. Uma empresa familiar dá certo? Eu falo, sim, se ela não for familiar, ela dá certo. O pessoal fala, como assim? Aí eu cito o Og Mandino. Og Mandino diz, você tem que divorciar o trabalho da família. Se você fizer isso, você vai poder ficar casado com os dois. Se você não fizer isso, você perderá os dois. Nunca misture o trabalho com a família. Então, uma empresa ela pode ser familiar. Eu posso ter minha esposa e todos os meus filhos trabalhando comigo. Mas quando nós adentramos a empresa, deixou de ser uma família. Eu sou o gestor, minha esposa é o financeiro, minhas filhas podem estar trabalhando, mas veja, é uma linha vertical, não pode se enganar nesse sentido. Aqui dentro não tem família. Então, não pode levar. Conheço casais que enriqueceram juntos e construíram impérios. Por quê? Porque dentro da empresa, eles podem ter brigado em casa. Dentro da empresa, ninguém sabe e não se fala de assunto de família. E quando eles vão para casa, a empresa fica na empresa. Agora, quem que não dá certo? Eu conheço mais gente que não dá certo. Na hora do jantar, está falando da empresa, está falando mal de funcionário, está falando mal um do outro, está brigando, e depois aqui briga com os filhos, vai para lá, a mulher dormiu de calça jeans, aí no outro dia ninguém aguenta, ele manda fazer um negócio, ela manda fazer outro, o filho manda fazer outro, e os funcionários, principalmente aqui no Brasil, né, que o pessoal gosta de chamar de colaboradores. Olha, colaborador é quem colabora. Uhum. Se a pessoa não colabora, veja, o nome é empregado, relações do emprego. Isso está na CLT. O que tem de errado a gente falar empregado? Você é um empregador, ele é um empregado. O problema não está nas palavras. O problema está que a pessoa, se ela não resolve um problema para você, ela é parte do problema. Ela é o problema. Exatamente. E aí não se entende isso. Então, ó, os pilares são: tenha uma empresa familiar, mas separe a empresa da família, defina os papéis, depois deixa bem claro para os funcionários quem é quem, a quem eles respondem. Todo cachorro tem que ter um dono, as empresas estão cheias de cachorros sem dono. Cheia, essa é outra terminogia que eu uso. Eu falo, quem é o dono desse cachorro aqui, pessoal? Tem um cachorro sem dono aqui. Então a pergunta é, quem é o dono desse cachorro? Porque cachorro de 2 donos morre de fome. Então a gente dá um dono para cada cachorro. De quem é a responsabilidade? Aí a gente põe um organograma. Porque tem empresa que não tem organograma, ele acha que a empresa tem 50 funcionários, não precisa de organograma. Então é uma casa de doido, tem um outro nome. Sociedade civil, Deus me livre. Porque ninguém sabe de nada, ninguém sabe quem é quem. O pilar, os 3 pilares. Você pode ter uma empresa familiar, desde que ela não seja familiar. Separe bem. Na empresa é empresa. Na família não leva a empresa. Esse é o primeiro pilar. Segundo, deixe claro para toda a sua equipe, deixe claro qual é a nossa meta principal, ou se quiser chamar de objetivo, eu uso a terminologia de metas secundárias, terciárias e a meta principal. Qual é a meta principal? Qualquer cliente meu que o senhor for, vai ter na parede, é a minha exigência para a gente começar a trabalhar isso. Tem em todas as paredes, está escrito, meta principal, fazer negócios, aí abre parênteses, vendas, seja o que for, benefício, indústria, tanto faz, fabricação. Fazer negócios com margem de lucro suficiente para permitir o crescimento da empresa e dos que nela trabalham. E olha, isso leva uns 13 meses para a gente enfiar isso na cabeça das pessoas. Qual que é a meta principal? Então você já separou a família da empresa. Ótimo. Qual que é a meta principal? Uma empresa sem lucros é um hospício que se constrói com as próprias mãos. O objetivo principal é ter lucros. Um empresário um dia me disse, mas eu vou colocar isso na parede, meus clientes vão ver. Mas é para o cliente ver. É para o cliente. Não, mas o cliente ele não vai entender. Se ele não entender, o dane-se é dele. O dane-se tem que ser de alguém sempre. Clientes que não entendem isso, eu não quero. Mas o cliente é a pessoa mais importante da empresa, desde que ele me dê lucro. Exatamente. Se ele não der lucro, Feliz Natal, próspero Ano Novo e o Coelhinho da Páscoa vai junto também, não tem problema nenhum. Vamos tocar. Agora, deixa claro para os funcionários, a nossa meta principal
principal é essa. Aí você diz, 4 coisas importantes para o funcionário. É um treinamento, você tem que ir passando para ele. Veja bem, qual é o seu papel na meta principal? Qual é o seu papel? A importância do seu papel. O que você deve fazer para que a meta principal seja atingida? Quantos % do seu tempo você tem que usar em trabalhos direcionados à meta? 100% do seu tempo. E, principalmente, com quem que você vai buscar soluções quando acontecer alguma coisa que nos tire da meta? Porque a meta principal é o propósito. Então, você não vai se desviar. Porque quando você se desvia, que as pessoas se desviam disso durante o dia, você se desvia, você deixou o propósito a troco de uma proposta. Então o pessoal traz para mim, vamos fazer tal coisa. Eu falo, vamos olhar a meta principal, olha lá, qual é? Leia para mim, por favor. Aí a pessoa lê. Eu falo, isso aqui que você está propondo está alinhado com o nosso propósito? Não está. Então é proposta. Então a proposta vai nos tirar disso. Esse é o terceiro pilar. Então quando você faz isso, separou a família da empresa, definiu a meta principal para todos e aí estabeleceu o papel de cada um, pronto. Aí é só jogar, é como um jogo de futebol. O senhor não acha estranho? Eu acho estranhíssimo que nesse país perca-se tanto tempo com um negócio inútil, igual futebol, gasta-se tanto tempo, mas não se aprende nada. No futebol tem um técnico só, é um técnico, um preparador físico, estabelece-se o jogo, o técnico não põe chuteira e não põe calção, ele fica na beirada do campo, ele faz substituições, eles passam, bota a camisa, assiste, sai igual um retardado buzinando pela rua. Eu vou buzinar, o gol que foi marcado não pôs dinheiro no meu bolso, não melhorou meu casamento, nem minha empresa, nem minha família. Mas como tem gente retardada nesse país, é uma coisa impressionante. E aí depois reclama, né? Claro, porque a culpa é do governo, exato. A culpa é do Deus é o principal culpado. Não, e o professor Ivan, eu vejo também às vezes assim, nossa, mas você é uma pessoa tão de sorte. Sortudo demais. Não, de sortudo demais. Falei, meu amigo, você não sabe que hora que eu acordo. Você nasceu com o nariz virado para a lua. É impressionante. Né? Meu amigo, é sério. As pessoas vão ser uma pessoa de sorte, mas por que você não fez isso? Eu fiz uma aquisição agora recente, eu adoro fazenda, você sabe disso, né? Aí falou, você é um de sorte demais, tal, olha que maravilha que você comprou aqui, tal, né? Tô lá mexendo nessa fazenda agora. Falei, mas por que você não comprou? Tem 8 anos que a fazenda está sendo vendida, por que você não comprou? E agora, depois que o outro fez, que você comprou, tinha uma outra propriedade lá, professor Ivan, e eu não sabia não, sabe? Que tinha aquelas belezas todas lá, várias cachoeiras, tal. Rapaz, mas você é de sorte demais. Olha pra você ver, você comprou aqui na beira da BR, tal, e tanto de cachoeira, olha que negócio maravilhoso que você fez, vai dar um retorno fantástico. Foi engraçado, olha o tanto de carro que passa aqui todos os dias, todas as horas, todos os minutos, uma baita de uma placa, vende-se. Por que o ordinário não desceu, entrou igual eu fiz, e tive que desbravar o negócio todo? Porque ele não tem sorte, né? Não tem sorte. Meu amigo. Permita-me contar uma historinha que ilustra bem isso aí. Um pastor dirigia seu carro por uma estrada de terra. E aí ele tem uma série de fazendas e ele passa e vê uma fazenda, coisa maravilhosa, já desde a entrada. Tudo pintadinho, aquele campo, a plantação, aquela casa maravilhosa. E o dono da fazenda, que ele imaginou que era o dono, estava ali, tirando os matinhos, assim, perto da porteira. Ele parou, bom dia, pastor. Ele disse, essa fazenda é sua? Ele disse, é. O pastor falou para ele, que fazenda maravilhosa que Deus te deu, não? Ele falou, realmente, pastor, mas eu queria que o senhor tivesse visto como que ela era quando ele me deu. Você entende? É fato. A pessoa não imaginava que era desse jeito. Não. Como Deus abençoa. Deus abençoa uns, ele não abençoa outros. É assim mesmo. Nossa, eu sou tão azarado, né? Ó vida, ó céus, ó azar. Eu aprendi, eu não fico perto mais de gente assim. Entendeu? Eu aprendi a me tornar insuportável. Eu ensino todo mundo, eu falo, torne-se insuportável. Mas não é insuportável de mal educado. Certo. Não. É você ter uma presença tão boa, tão feliz, tão amável, tão abençoada. Isso incomoda ali. Que as pessoas não suportam, certas pessoas não suportam ficar perto de você. Isso é ser insuportável. Aí você se livra de um monte de coisa. Por quê? Porque você se torna igual
aqueles com quem você convive, a média com quem você convive. Então, eles não gostam de ouvir isso. Você anda com 4 ricos, você será o quinto. 4 sábios, você será o quinto. Você anda com 4 imbecis, você já é o quinto. Senão você não estaria perto deles. Exato. Né? Eu sempre falo isso, entendeu? Com que você tem andado? Com que você tem sentado? Né? Mas essa é a vida, meu amigo. Essa é a vida. São as suas escolhas. Eu quero estar perto dos bons, porque eu vou colher algo aqui, uma ideia, porque às vezes, por exemplo, você está ali conversando, a pessoa te dá uma ideia, pô, não tinha pensado sobre essa perspectiva, que a pessoa que tem sabedoria, e eu não estou falando aqui de riqueza, de dinheiro, não é nada disso não, estou falando de prosperidade, falando de prosperidade, eu acho que falta muito isso nos nossos negócios, e aí você pega aquelas empresas, mas por que aquela empresa deu certo? Não, mas como é que ela começou? As histórias são muito parecidas, né? Começou uma oficina ali no fundo da casa dele. Eu trouxe uma pessoa aqui, quero mandar um grande abraço para ele, inclusive, e ele contando a história. Ele tem uma indústria, professor, de proteína animal, e ele contando como ele começou a história dele, ele, o irmão dele, sabe? Ele começou lá mexendo com os frangos, lá no fundo da casa, e a coisa foi crescendo, 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 e hoje a Rivelli se tornou essa potência que exporta mais de 30 países, etc., gera divisas para o nosso país, empregos, etc. O que esse cara fez de diferente? Entendeu? Olha, Geraldo, a primeira coisa, eu trabalhei muito, cara, e sempre acreditei. E já tive muitos problemas, por exemplo, chuva com granizo que destruiu o telhado do galpão, matou todas as aves, mas eu não desisti. Eu acho que tem muito isso, a resiliência, a determinação. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Não é fácil, professor, o senhor sabe que não é fácil. Se fosse fácil, qualquer um conseguia. Concorda? Não é fácil. Aí depois que quando você descobre ali um material nobre ou qualquer coisa assim, depois que está todo lapidado, todo bonitinho na loja, é tudo bonito. Agora eu quero ver lá, o dia que quando era tudo mato, igual no exemplo que o senhor falou. Não, você deveria ter vindo aqui antes, quando Deus me deu, né? Entendeu? Meu amigo, aquela situação, né? Diz que o senhor lá queria ganhar tanto na loteria e estava, Deus, eu preciso ganhar na loteria e vou ganhar um dinheiro, vai ser bom, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E fazia aqueles pedidos, aquela oração lá, né, todos os dias, né? Diz que um dia Deus encheu de razão e desceu e falou: ordinário, dá pelo menos você julgar? Tem que jogar, pô, senão você não vai ganhar. Ou seja, você tem que se movimentar. Não é verdade? Eles pensam que é da noite para o dia. É impressionante. Eles pensam que é da noite para o dia. Não tem foco, não tem esforço. E um pilar importante também que nós podemos acrescentar, sem o qual nada se faz, o empresário tem que ser ensinável. Ninguém sabe tudo. Os gregos têm um provérbio que diz assim: não existe nada mais vazio no universo do que um ser humano cheio de si mesmo. Então, a gente tem que aprender. E tem aquela história do fazendeiro, que ele tinha uma granja imensa, ele vivia da criação de galinhas, tanto em postura quanto abate. Sim. E era um vale. E todo ano ele tinha o mesmo problema. Na época de chuvas intensas, havia enchentes tal que as galinhas morriam. Tinha ano que 80% das galinhas morriam. Uhum. E ele reclamava e falava com o céu. E a esposa dele, sempre na cadeira de balanço, fazendo o tricôzinho dela. Sempre, ano após ano. Um ano, a enchente foi tão grande que matou todas as galinhas. E ele reclamou e falou bem alto. E pela primeira vez ele olhou para ela e falou: o que eu faço, mulher? Sem tirar os olhos do tricô, ela falou para ele: troque as galinhas por patos. E foi o que ele fez. Pronto. Você percebe que às vezes a solução está ali. Exato. Mas o cara, principalmente o homem, ele é tão orgulhoso, tão cheio de si mesmo. Às vezes ele aprende isso na igreja também. Ele é o chefão, ele é o mega plus master. O cara, né? O cara. E a mulher, para ele, não é nada. Então, às vezes, ao invés dele ouvir o conselho da mulher: olha, doutor Geraldo, o senhor eu não sei, mas toda vez que eu não ouvi o conselho da minha esposa, eu me dei mal. Nossa senhora. Toda vez. Aqui, se minha esposa ouvir, ela vai ouvir essa parte. Meu Deus do céu, professor Ivan. A minha esposa é impressionante. E eu acho que assim, é tão bom, né, quando a gente tem, eu tenho uma família tão bacana e honro muito a minha família. E o quanto que o cônjuge,
né, ele muda a gente. A gente espera que mude para melhor. A minha esposa é extraordinária, né? Eu acho que tem muito disso nas empresas familiares. Às vezes a mulher, né, não está no negócio, etc., mas ela faz uma observação. Eu sempre brinco que a mulher é a embaixadora da governança. A mulher, todo respeito às mulheres, é como se fosse um bagre saboado. Ela transita bem na família. Você já notou? Ela transita bem. Ela entende aquele marido grosseiro que ela tem, tal. Às vezes, né? Entende os filhos de um jeito, cada um é de uma maneira, etc. E quando as grandes decisões que tem que ser feitas dentro de um negócio familiar, às vezes um olhar da mãe, uma colocação que ela faz ali no momento pertinente, muda o jogo. E por isso a importância que nós temos de sentar à mesa, né, de ter as conversas difíceis, porque na empresa familiar você tem interesses divergentes a partir da segunda geração, né? Um virou médico, o outro virou advogado e o outro está lá trabalhando com o pai, etc. São interesses divergentes. A importância do pai, a importância da mãe dentro desse contexto. Sim. Não perca, você que é dono de empresa familiar. Eu sei que não é fácil você tratar desse assunto, porque não é fácil, né? Às vezes você tem conflitos em que um irmão não está insatisfeito com outro irmão, acaba prejudicando o irmão, mas ele está prejudicando a si, porque o negócio é comum. Então, você que é pai, você que é mãe, se você quer deixar um legado, se você quer que esse negócio que você começou, que foi difícil, que não foi fácil, continue com seus filhos, com seus netos para as próximas gerações, cuide de falar de sucessão, cuide de falar de governança. Esse é um assunto que tem que ser tratado dentro da família. E esteja preparado para o fato de seus filhos não quererem continuar o seu legado. Isso pode acontecer aí, você tem que respeitar. Você não pode, o pai e mãe, principalmente o pai, você não pode se realizar em cima dos seus filhos. Às vezes você começou um negócio, a empresa vai bem, e você tem, por exemplo, 2 filhos. E eles querem seguir carreiras totalmente diferentes. Ah, mas então minha empresa vai ser de uma geração só? E qual que é o problema disso? Uma geração só. E qual que é o problema disso? Então você deixa um legado, não precisa ser um legado empresarial, deixa um legado de vida. E eles sigam a profissão deles e deixam uma herança. Qual que é o problema? Eu não vejo problema nisso. Me permita citar o exemplo de uma empresa de São Paulo, eu não vou citar o nome aqui por uma questão ética, mas eles são a terceira empresa, em termos de material de construção, a terceira empresa que mais compra no Brasil, em volume de compra, e eu tenho a honra de atendê-los há vários anos. O meu atendimento lá, ele é de tempos em tempos, porque eles precisam de trabalhos pontuais, mas eu tenho a honra de conhecê-los há mais de 15 anos. A história deles basicamente é a seguinte: os pais, 2 primos, pais, começaram um negócio, fizeram um império e puseram no contrato social que seria uma empresa de uma única geração. Esse primo, esse pai, tinha 5 filhos, o outro tinha 2 filhos, todos homens. Então eles puseram isso em contrato social. Quando o primeiro filho fez 15 anos, que é aquele que eu mais conheço, que é o que eu tenho mais amizade, quando ele fez 15 anos, os dois pais o chamaram e disseram o seguinte: ó, você sabe que nós construímos isso aqui com sacrifício e nós pusemos isso aqui no contrato social. Nenhum de vocês vai destruir o que nós construímos. Então é o seguinte, ó, nós temos um dinheiro aqui para te dar. E você escolhe qual empresa você vai abrir, de qual ramo e tal. E ele escolheu. Quando o segundo irmão fez 15 anos, foi chamado, mesma coisa, e foi trabalhar com o outro. Quando o primeiro daqui fez 15 anos, ficou uma tradição. Enquanto os 7 faziam 15 anos, eles iam para a empresa que um deles tinha aberto. E os 7, como cresceram juntos como primos, eram como irmãos. Oh. E decidiram os 7 serem sócios dessa empresa que eu estou falando agora. Uhum. Agora, olha só. Eles puseram no contrato social, enquanto ainda eram jovens, na casa dos 20 anos, se aconselharam com os pais e disseram, ó, como é que a gente faz? Por quê? Porque nós vamos nos casar, cada um vai ter uma esposa, alguns vão ter 2 ou 3 filhos, e já sabe o que vai acontecer. É verdade. O que os pais aconselharam? Faça isso, isso, isso. Eles fizeram. Botaram no contrato social o seguinte: será uma empresa de uma única geração, assim como a dos nossos pais. Então, quando um de nós morrer,
A esposa não vem para dentro da empresa e nem os filhos. A gente compra a parte dela, isso já está em contrato social, dá o dinheiro, ela faz o que ela quiser. Enquanto todos estivermos vivos, nenhuma empresa, nenhuma esposa vem para dentro da empresa, nenhuma. Outra coisa que eles fizeram, cada um construiu a sua própria casa no mesmo padrão. Ó, é um valor aqui para cada um construir a própria casa no mesmo padrão, com o dinheiro que sai da empresa. Todo o restante do dinheiro é aplicado na própria empresa. E daí em frente é o que está sendo feito. Hoje eles são o terceiro maior grupo, todos têm casas equivalentes, carros equivalentes, que é para não ter aquele diz-que, aquela coisa. Nenhuma das esposas vem, nenhum dos filhos vem. É a empresa de uma única geração e eles já têm 18 lojas e um CD mais gigantesco, bem na entrada da Marginal, em São Paulo. Agora, o pessoal pergunta para mim, eles estão certos ou estão errados? Eu falo, vai cuidar da sua vida. O problema é deles, a empresa é deles, eles decidiram, pelo menos eles decidiram. Claro. Se eles estão certos ou não, não é problema meu isso. Eu acho que escolha o que dá certo para você e faça. Então você pode ter filhos que queiram seguir o seu legado. E você pode ter filhos que não queiram. Ótimo, abençoe-os e deixe eles seguirem. Se você deixar um legado de honestidade, de esforço próprio, eles vão seguir na carreira deles, eles são sucessores seus na vida. Isso nunca vai mudar. Faz sentido para o senhor, doutor? Total, eu acho. Eu tive uma situação em que o pai, e foi até constrangedor, né? A gente estava tratando de. Porque precisa de muita conversa, né, Ivan? Eu acho assim, muito diálogo. Nós temos que conversar essas coisas porque existem conflitos velados. É fato. Tem muita coisa que não pode ser dita. Agora, se você quer a continuidade, né, que você chame, então, profissionais, especialistas, etc., para te ajudar. Nós precisamos de abordar isso, porque isso vai eclodir um dia. Isso vai vir à tona um dia. E aí nós estávamos conversando, professor, sobre essa questão de continuidade, e o pai, a gente como pai tem essa, né? Eu quero que o meu filho continue e tal, o normal, né? E aí teve uma situação lá na nossa empresa em que o pai disse, né, estava lá meio acalorada a discussão e tal, né, uma discussão de um filho deveria receber mais, que ele estava trabalhando na empresa, etc, e o pai levantou de lá e disse, olha, eu fiz isso para vocês e etc, isso é tudo seus, levanta um filho de lá e fala, pai, eu não te pedi para você fazer isso não, pois é. Eu tenho minha vida própria. Putz, é forte, mas é verdade. Eu quero que você seja médico. Ué, faça você medicina, eu vou ser o que eu quiser ser. É duro, é duro. É duro, mas você não pode se realizar em cima deles. Exato. Eles são individualidades. Né? E aí, Ivan, entrando dentro dessa questão de emocional, vamos dizer assim, o que difere as empresas que dão certo, as empresas familiares de sucesso e as empresas que fracassam? O que você acha disso? Além de tudo que nós já falamos, além de tudo, tem uma questão, é daí que vem a fina arte de lidar com pessoas. Veja bem, foi meu segundo livro, eu já escrevi 14 livros. 14? Mas esse, ele é aquele que marcou a nossa história, por quê? Porque todos os outros estão contidos nas leis de Deus embaixo dele. Então veja, olha, quando você convida Deus para ser o seu sócio majoritário da sua empresa, e você ama a sua família, e você aprende a fina arte de lidar com pessoas, você está colocando uma coisa que é rara hoje, é o amor. Quando a gente fala amor, as pessoas pensam no amor romântico. Mesmo os leitores da Bíblia, os estudiosos, eles não entendem que na tradução do grego, quando veio do hebraico, do aramaico para o hebraico e do hebraico para o grego, tem 4 palavras, 4 termos gregos na Bíblia que falam de amor, em contextos diferentes. Você tem o amor ágape, que é o amor de Deus, o amor incondicional. Você tem o amor estorge, que é o amor protetor, que é o que eu sinto pelos meus filhos e você pelos seus. Você tem o amor eros, que é o amor romântico, que a gente tem pelas esposas. E você tem o amor filéu, que é o amor que eu e o Cristiano temos, o amor entre amigos, amigos que viram irmãos depois de uma grande caminhada. São 4 tipos de amor. Se você traz isso, o amor ágape, por exemplo, o Cristiano não é meu filho, mas quando eu trato com amor, eu trato o Cristiano como eu trato o meu filho Bruno, o meu primogênito, com o mesmo amor. Ou seja,
o que eu faço por ele. Quando eu trago meus funcionários, a minha equipe, eu a trato com amor, como eu gostaria que as pessoas tratassem os meus filhos. Então, isso é o primeiro elemento que diferencia. Não fazer vendas desonestas, não fazer para um cliente, não olhar para um cliente como se ele fosse uma cifra, olhar para ele resolvendo o problema dele, sabendo o que é que a sua empresa pode fazer. Por exemplo, ninguém contrata advogados. A pessoa não quer contratar advogado, seja para o que for. Exato. Ela contrata uma solução para problemas graves que ela tem. E se você der isso para ela com amor, vai se comprovar as palavras de Salomão. Dê às outras pessoas, eu sempre falo, dê aos clientes, Salomão não falou de clientes, mas ele falou de pessoas. Dê às outras pessoas algo que elas não podem conseguir em nenhum outro lugar. E elas sempre voltarão até você. Então, se você pega a história, e eu falo só desses 30 anos das empresas que eu atendo e que cresceram absurdamente, e das outras que não saem do lugar, o principal elemento que falta, fora tudo que nós falamos, é não tem amor. Faz por ganância, engana, passa a perna, e tudo com desculpa no país que a gente vive. Os políticos do nosso país não prestam, então não adianta eu prestar também. Aquilo está errado, então aqui eu vou fazer errado também. Veja, não adianta, porque tudo que você faz para os outros, você está fazendo para você. É uma energia, né? Nós somos todos somos a grande família de Deus. E não estou falando de religião, eu estou falando do mundo que nós vivemos. Então, o que diferencia as que vão bem? Tem amor, tem honestidade, tem metas, tem tudo que a gente falou. E tem a família, porque mesmo que a família não vá para a empresa, por exemplo, ninguém da minha família trabalha da minha empresa. Eu já tenho empresa há 30 anos. Nenhum dos meus 6 filhos estão na minha empresa, nenhum dos meus netos, e minha esposa nunca trabalhou comigo. Mas eu amo a minha família. E a minha família é o meu esteio para eu fazer o que eu faço. Para eu cuidar de tantas famílias, doutor, para eu cuidar de tantas pessoas no mundo, Deus está cuidando da minha. Enquanto isso, eu cuido da dele, é um pacto que eu tenho com ele. Senhor, eu vou cuidar da sua família, dos seus filhos, com todo amor. O senhor cuida da minha, por favor? Sim, Ivan. Enquanto você cuida dos meus filhos, eu cuido dos seus. Não tem segredo, doutor. Não tem segredo. Mas como é duro as pessoas entenderem isso. Elas não sabem lidar com elas mesmas. Não gostam de quem são. Não sabem quem são. Não têm a própria identidade definida. E aí começa todo o alvoroço. Eu sei que para você que está assistindo, talvez pareça um papo muito filosófico, religioso. Não é. Não passa nem perto disso. Isso é a verdade. E você tem até o direito de discordar de mim. Esse direito você tem. Mas você não tem o direito de dizer que não funciona enquanto você não fizer. Senão você é mais um dos milhões, bilhões de tolos que habitam esse mundo. E o pagamento do tolo é aquele que está no livro de Provérbios. Aliás, eu convido você a ler o livro de Provérbios. 31 capítulos, 19 fala dos retardados mentais voluntários, dos tolos, dos estultos, dos nécios, patetas e parvos. Olha, 19 de 31, se o homem mais sábio do seu tempo falou tanto sobre tolice, é porque é um assunto importante. E se você quiser conhecer mais sobre isso, eu escrevi há 15 anos um artigo, um estudo chamado 21 maneiras de reconhecer um imbecil. Eu aconselho que você leia. Você viu que esse nosso podcast não é uma natação, aqui é um mergulho. O negócio é profundo. O professor Ivan, é muito engraçado, porque lá no meu time, né, quando eu falei que o senhor viria, tem outras pessoas, eu não estou acreditando. Eu falei, não, ele vai lá e tal, eu sou amigo dele, pô, tem o celular dele, etc. Não tô, então eu quero ir também. Então eu falei, não, nós vamos mais tarde, então depois do podcast a gente faz um encontro aí, etc, e nós vamos conversar. Aceita o café, doutor? Eu vou querer. Aí, Ivan, eu quero trocar uma ideia com você, que eu vejo muito, Ivan, é o seguinte: os pais, os fundadores, obrigado, Ivan, os pais, os fundadores, iniciaram normalmente assim, com muita privação, com muita dificuldade, começaram do zero, enfim, eu vejo muito isso lá nas empresas que a gente atende. E aí, de repente, os filhos, a segunda geração, crescendo no meio de uma abundância. Como conciliar essas duas realidades? Né? Porque o pai não teve aquilo. E aí, de repente, o filho tem tudo. Como fazer esse equilíbrio emocional, patrimonial dessas duas gerações? Veja, doutor, eu não posso dizer o que a pessoa deve fazer, né? Mas eu posso dizer o que eu fiz e deu muito certo. Eu vejo no meu filho, meu primogênito tem 44 anos. Ele é empresário também,
é um pai muito melhor do que eu fui, um marido 100 vezes melhor do que eu fui, é um empresário 50 vezes melhor do que eu fui e sou. Então eu posso dizer isso de boca cheia, eu digo para ele todos os dias, eu digo para ele o quanto eu tenho orgulho dele, do homem, do pai, do empresário que ele se tornou e do ser humano que ele é, que para mim, acima de tudo, também tem isso. Uma coisa é consequência das outras. O que eu me lembro? Eu me lembro que com 15 anos de idade, quando ele tinha 15 anos de idade, naquela época não tinha Lan House, não tinha videogames tanto quanto a gente, naquela época era o Super Nintendo. E estava começando a surgir salinhas onde tinha uma TVzinha, assim, aquela TV de cubo ainda, certo. Aquela TV e com 13 polegadas. E os meninos jogavam ali Super Nintendo. Meu filho sempre foi um gênio nesse sentido. Então os meninos começavam a vir chamá-lo para ele quebrar fases do videogame para eles poderem jogar. E um dia eu olhei para ele, ele tinha de 14 para 15 anos, e eu percebi o seguinte, ele não pensava mais em outra coisa. E aí chegou um dia que ele roubou umas moedinhas de casa para poder ir jogar. Aí eu sentei com a minha esposa e falei, eu vou colocar ele para trabalhar amanhã. Eu quero saber se você tem alguma restrição, porque nós temos que falar a mesma língua. Não tem nenhuma restrição. Falei com um cliente meu, arrumei um trabalho para ele, cheguei para ele à tarde e falei para ele, filho, amanhã você começa a trabalhar. Mas como assim, pai? A partir de amanhã você vai estudar à noite, você vai trabalhar no cliente meu, eu vou pagar o seu salário, mas eu exigi deles que eles exijam de você como se estivesse pagando para um funcionário deles. Chorou, reclamou, você sabe como é que é adolescente. Começou a trabalhar e era só reclamação que, eu tenho que comprar coca, eu tenho que comprar coxinha, eu tenho que ir para o banco, porque naquela época tinha fila de banco ainda. E foi. Depois de um tempo, passou uns 2 meses, meu cliente veio e disse, seu menino vale ouro, cara, não precisa mais pagar, eu estou contratando ele. Ok, pagou. Aí ele estava insatisfeito. Aí eu falei, por que você está insatisfeito? Pai, eu não quero trabalhar nisso. Meu sonho é ser webmaster. Eu quero trabalhar nisso e tal. Ótimo. Aí ele já tinha 17 anos. Aí paguei para ele 2 cursos. Eu falei para ele, eu vou pagar para você, você vai para São Paulo fazer, mas eu estou exigindo isso, isso, isso. Pus exigências. Quando ele fez 18 anos, ele queria ganhar um carro. Eu falei para ele, eu poderia te dar um carro, mas eu não vou dar. Eu vou pagar metade e nós vamos financiar metade. E é você que vai pagar. O seu salário. O seu salário. E eu quero que você saiba que um carro dá despesas e tal. Então pense bem nisso. Rezei a missa, como dizem os católicos. Ajudei a comprar, comprou. Eu quero uma Saveiro. Eu falei, isso não é carro de gente. Você sabe disso? Você vai querer um dia sair com a namorada, vai querer pegar o meu carro e eu não vou dar o meu carro. Então você está sabendo? Eu estou sabendo. Eu vou rebaixar. É assim, assim. Tudo eu falava para ele, certinho. Aí um dia foi comprar um tape, daqueles de tirar a frente, assim. Sim. Eu vou comprar um tape. Eu falei, meu filho, você fez a conta de quanto você ganha? Porque uma hora você vai estar sem combustível, você vai me pedir e eu não vou te dar dinheiro. E assim foi. Teve esse episódio, pediu, dá para você liberar seu carro para mim? Ele tá chovendo, eu quero sair com um casal de amigos. Não. Mas você vai usar? Não. Mas nós fizemos um trato. Aí a mãe vinha para mim no quarto, coitado, tadinho, porque tal. Eu falei, nós fizemos um trato. Então, beleza. E assim foi, e assim foi. E aí ele falou, pai, agora eu fiz os 2 cursos tal, e eu queria, mas eu preciso de uma chance. Aí eu fui num cliente meu, que era uma agência de publicidade na época, eu falei, vocês têm a máquina? Se não tiver, eu compro a máquina, eu quero que vocês deem chance para ele, eu pago o salário dele, eu quero que ele fique perto de vocês para aprender. Mesma história. Não passou 3 meses, seu menino vale ouro. Pode deixar que agora ele é nosso. Ele trabalhou 5 anos lá. Que bacana. Depois disso ele foi para uma outra empresa, trabalhou mais 5 anos, e um dia ele chegou para mim e falou, pai, eu e 2 amigos, nós vamos abrir a nossa empresa e tal. O que eu quero dizer para você, resumidamente, simples, eu poderia dar o carro? Poderia. Eu poderia ter emprestado? Poderia. Poderia ter dado dinheiro para ele para combustível? Poderia. Mas ele não teria aprendido o valor das coisas. Quando ele se casou, doutor, ele mesmo, ele e ela compraram um apartamento, um mobiliário, ele não me pediu 1 centavo. E quando ele se casou, ele falou, pai, a nossa festa nós vamos pagar, eu e ela. Bacana. Depois eu dei de presente para ele, na época eu dei 10 mil reais de presente, naquela época, como se fosse hoje. Mas depois que ele já tinha se casado. Ele nunca me deu uma dor de cabeça, mas porque ele virou homem, ele aprendeu. Doeu no meu coração? Muitas vezes doeu, doutor, mas eu olhava para o futuro. Então, o que um empresário pode fazer? Ele pode fazer isso mesmo. Eu passei por tanta dificuldade. Os filhos precisam passar pela mesma dificuldade? Não. Mas ensine a eles a diferença entre preço e valor. Ensine para eles o valor das coisas. Deixe que eles cresçam. Deixe que eles passem por alguma coisa para que eles entendam.
Porque assim como você aprendeu, eles vão aprender também. Faz sentido? Total. Ivan, agora, eu vejo muita resistência, professor, aqui no dia a dia da nossa empresa, de fazer essas abordagens, falar de continuidade, falar de sucessão. Eu não esqueço, Ivan, quando eu fui falar com meu pai, infelizmente não está mais entre nós, mas quando nós fomos tratar desse assunto lá em casa, há muito tempo atrás, e eu vi a resistência. Então, o patrimônio é meu, o dinheiro é meu, enfim, etc. Por que é tão difícil falar de sucessão, falar de continuidade de patrimônio aqui nas empresas familiares? Por duas razões básicas, né, doutor? Primeiro, que o ser humano, ele, principalmente as gerações anteriores à nossa, geração dos meus pais, dos meus avós, eles não conversavam. Não havia diálogo. Eles vieram sendo assim. Isso veio replicando. Não tinha diálogo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso pode, isso não pode. Isso criou uma geração, eu vou falar pelos meus pais. Eu conheci só até os meus avós, não conheci meus bisavós. Uhum. Então, meu avô não conversava, meu nono não conversava, minha nona não conversava, minha avó conversava bastante. Mas só ela. Meu pai é de poucas palavras até hoje, meu pai tem 92 anos, ele é de pouquíssimas palavras, não consegue dizer eu te amo, não consegue abraçar, não consegue beijar, não consegue demonstrar carinho, e ele nunca conversou. Nunca tivemos um diálogo. Nem quando eu era mais jovem, nem agora. É difícil agora porque ele é surdo também, então ele é praticamente surdo, é mais difícil ainda ter um diálogo. Então, as pessoas não conversam, já começa por aí. Não conversam, tem dificuldade para demonstrar amor, tem dificuldade para dizer eu te amo, tem dificuldade de ter gestos que demonstrem amor. E quando se fala de dinheiro, elas esquecem uma coisa importantíssima. Caixão não tem gaveta. Não tem. Então você não vai levar nada daqui. E eles não entendem, vivem, acumulou meu dinheiro, isso não é seu. Não é seu. Isso foi dado, veio de Deus, tudo vem de Deus e tudo vai ficar. Então foi dado para nós praticarmos a mordomia, que é o uso, o mordomo é aquele que cuida, que governa. É a governança que a gente fala. O que é uma governanta? É o cargo feminino de um mordomo. E o mordomo é quem? O mordomo não é aquilo que a gente via em novela da rede maldita esgoto de TV, que era aquele cara que está de branquinho. O mordomo era o governante. A mordomia bíblica é o governador da casa, ele que governa os seus bens, ele que paga as suas contas, que cuida de todas as suas necessidades. As pessoas, elas amam o dinheiro. Doutor, poderia resumir para o senhor a resposta da sua pergunta no seguinte: por que é tão difícil? Simples. A lei máxima da vida para você viver feliz, ter uma vida abundante e próspera nas 7 áreas da sua vida, a lei máxima é a seguinte: pessoas foram feitas para serem amadas, coisas foram feitas para serem usadas e descartadas. Você olha para o mundo hoje, 98% dos seres humanos, eles fazem o quê? Eles usam e descartam as pessoas e amam as coisas. E aí a pessoa fica. Talvez é por isso que o Jack Welch, quando ele veio para o Brasil há mais de 30 anos, bilionário, líder famoso no mundo inteiro, é o CEO, é o Master Fucker of the World, e veio, perguntam para ele, a revista Exame perguntou para ele: Jack, se você pudesse voltar no tempo e voltar aos seus 30 anos, 20 anos, o que você faria de diferente? Olha a tristeza, doutor. Se eu pudesse voltar no tempo, eu brincaria mais com os meus filhos, dedicaria mais tempo com eles, os carregaria de cavalinho, faria guerra de travesseiros e à noite contaria histórias para eles. Porque hoje meus filhos estão velhos demais, depressivos demais, alcoólatras demais e pesados demais para que eu faça isso. Olha, com 84 anos um cara responder isso daí, eu pergunto: a vida serviu para quê então? É para isso que serve a vida? Para acumular dinheiro e você ter orgulho da sua empresa? Aí você morre amanhã e daí? Vão beber o vinho que você guardou? Aquela roupa especial que você guardou, que você não deixava ninguém mexer, vão pôr em você para o seu enterro, e você vai para baixo da terra e vai ficar tudo aqui, e vão torrar todo o dinheiro que você economizou, e se bobear, dependendo da idade da sua esposa, vão dormir com a sua esposa. É verdade. Então, percebe? Faz sentido para o senhor a minha resposta? Total. O povo gosta de ouvir isso? Não. Não gosta. Mas é problema de quem não gosta, né? Eu acho assim, eu vejo famílias tão bacanas, Ivan, assim, famílias de grande respeito,
né? No interior a gente vê mais, porque no interior a gente acaba conhecendo todo mundo, né? Nas cidades maiores isso é mais difícil. Famílias de tanto respeito, né? Que eram autoridade, eram até juízes de paz, às vezes, né? Tem muito isso, né? E aí, de repente, o pai morre, normalmente os homens morrem primeiro, o pai morre e aí começa a briga, né? E aquela família que era motivo de muito orgulho, né? De muita admiração por todos ali da comunidade, da sociedade, vira um palco de guerra. Pois é. E aí, o patrimônio, né? Que é a única coisa que aquela pessoa deixou foi patrimônio. Pois é, nem né? o legado. Não deixou legado, né? E aí eu te pergunto, Ivan, para nós já... Gente, a conversa com o Ivan, ela é tão extraordinária que nós tivéssemos aqui, nós íamos ficar aqui tempos e tempos e tempos e tempos. Eu te convido também, não deixar de seguir o Ivan. Ivan é uma pessoa extraordinária, né? O Ivan está com... Agora em agosto nós estamos gravando em agosto de 25. Mais de 1.600.000 inscritos no YouTube. Isso sem contar Instagram, que é mais de 200 mil, que eu sei. Tem o TikTok também, tem né, os seguidores lá, etc. E o Ivan é uma sabedoria em pessoa. Mas ele bate. Se você, meu amigo, né, se você é seguidor, quer seguir o Ivan, muita coisa ele vai falar que talvez é um tapa na cara. Mas muitas vezes nós estamos precisando disso. Tapas na cara. Né? Porque não é questão de dinheiro. Não, você pode ter mais ou menos do que eu, etc. Então, é questão de sabedoria, né? É questão de prosperidade. Né? De manhã, eu vejo as pessoas, às vezes, professor Ivan, de manhã, às vezes, pensando negativo, tal, ou falando, ou jogando culpa nas outras pessoas, etc. Cara, será que não dá para você mudar o jeito um pouquinho, né? Ninguém sai de manhã e fala assim, Deus, eu quero ficar um pouquinho pior hoje. Não, eu quero melhorar. Só que é igual ao final do ano, você já notou? Chega no final do ano, nossa senhora, agora no próximo ano eu vou para academia, e eu vou emagrecer, e eu vou fazer aquilo e tal. Aquilo não dura nem um mês. Não dura nem um mês. Ou seja, é tudo tiro curto. E a vida, meu amigo, é igual a história do bambu chinês. Você planta o danado lá, você vai lá no primeiro ano, não deu nada, não tem nada. Vai crescer lá pro 5º ano afora. Vai ter uma sementinha ali. Pois é. Né? Tem uma história, tem um legado. E aí, de repente, pá, a coisa acontece. Pois é. Né? E aí, Ivan, eu te pergunto, se é que existe, qual caminho você acha para uma sucessão sem conflito, sem briga? O que você me disse? Olha, diálogo o tempo todo. Por exemplo, onde começa o caminho? Essa experiência eu vivi também. E eu sei que o meu filho é como ele é hoje. E eu vejo com alegria, doutor, que ele está criando o meu neto, Giovanni. Meu neto tem 8 anos. Já? Ele está criando o meu neto. Eu já tenho um neto de 16 anos, que é filho da minha filha. Tenho uma netinha de 5 anos, que é filha dela também. E tenho o Giovanni, que é filho do Bruno, que tem 8 anos, fez 8 anos em abril, o último agora. E eu vejo com alegria, dias atrás ele falou para mim, pai, tudo que você vê eu fazendo com ele, eu aprendi com você. Eu faço com ele exatamente o que você me passou. E ele falou, e eu tenho orgulho do pai que você foi, e eu falo isso para todo mundo, todo lugar onde eu vou. Que bacana. Ele falou, e me enche de orgulho que onde eu vou, quando as pessoas ficam sabendo que eu sou seu filho, elas desfiam elogios e tudo que você fez por elas, e tudo que você faz, e o quanto que elas se respeitam e tal. Então, o que eu vou falar para o senhor agora é o seguinte, onde tudo começa. Um dia eu cheguei para o meu filho, se você nunca fez isso, faça para todos os seus filhos. Sente-se com eles, prepare um almoço para eles, ou um jantar, ou leve-os individualmente para almoçar, peça um prato que eles gostam. E durante o almoço eu disse para ele, ele tinha 15 anos, eu disse, meu filho, quero te falar como é que foi a primeira vez que eu pus os meus olhos em você. Quando me mostraram, porque naquela época eu não podia assistir, ele nasceu em 82, ele não podia assistir o parto. Uhum. Então, eles me mostraram no berçário. Eu falei para ele exatamente o que eu senti, as emoções que eu senti quando eu pus os olhos nele. Eu falei isso para cada um dos meus filhos, exatamente o que foi. Tudo começa aí. Diga para os seus filhos como foi quando você os viu.
todo o medo que você sentiu, todas as preocupações, todos os anseios, não tenha medo de dizer. E diga o quanto você os ama. Diga, coloque em palavras o quanto você os ama, o quanto eles são importantes para você. Aproveite para dizer como é que você se sente quando você tem que dizer um não, ou como que você está se sentindo, os anseios que você carrega. Tudo começa aí. E claro, se você é homem e está me assistindo, você quer ter filhos equilibrados e felizes? Ame a sua esposa. Se você é mulher e está me assistindo, você quer ter filhos equilibrados e felizes, seja uma sucessão empresarial ou não, fale bem do pai deles o tempo todo. Não importa o que vocês passem, falem bem. Não importa nem que vocês sejam separados. E aí, leve para dentro da sua casa, no relacionamento. Não leve a empresa para dentro da sua casa. Deixe a sua casa na sua casa e deixe a empresa na empresa. Ensine o que tiver que ensinar. Trate com amor, fale sobre tudo, fale sobre assuntos difíceis, fale o que você está sentindo. Doutor, onde tem diálogo, existe respeito e existe amor. Onde existe isso, tudo se torna possível a partir daí, tudo. Por isso é que eu falo tanto da fina arte de lidar com pessoas. Não é para vender livro para você, porque esse livro está esgotado faz 3 anos já. Não é para vender livro. Não é para te vender cursos, porque eu faço 2 turmas desse curso por ano, apenas. Por quê? Porque tem pouca gente que quer aprender. Mas se você quiser aprender isso na prática, sim, pode ir no meu canal, pode escrever para a minha equipe. Será um prazer mostrar o quanto isso já beneficiou. Eu estimo, ao longo desses 30 anos, doutor, no mínimo 3 milhões de pessoas que eu já atingi com essa matéria. E são elas que dizem isso, não sou eu. Mas tem um detalhe, elas colocaram em prática. Fazer curso todo mundo faz, ler livro todo mundo lê. Mas a questão é, o que é que eu quero para mim? O que é que eu quero? A vida é feita de um dia. O que é que eu vou fazer hoje para que a minha vida mude e a vida dos meus filhos também? Porque é assim que se cria isso, não tem outro jeito. Respondi a sua pergunta? Eu ia sugerir exatamente uma mensagem final, Ivan. Eu acho que assim, ela foi tão profunda que me permita parabenizá-lo mais uma vez. E nós já estamos chegando ao final. Eu até ultrapassei um pouco o nosso tempo. Eu falei que era só 1 hora. Eu acabei, estou estimulando você a falar mais e mais aqui, porque estar com você é sempre um aprendizado. Obrigado. E eu falei com as minhas filhas hoje, com a minha esposa, que hoje era um dia diferente, seria um dia diferente, que pode estar certo, que quando eu chegasse em casa, eu estaria um pouco melhor do que a hora que eu saí, por ter essa oportunidade. Talvez você que está aí não vai entender o que eu estou falando, mas a maioria não entende mesmo, né? Mas não é por acaso, né? Legado não se herda, meu amigo. Legado se constrói. E eu quero estar perto dos bons. O professor Ivan falou lá no início, né? Com quem que você tem andado? Professor Ivan, o senhor quer dar uma palavrinha final para a gente encerrar? Sim. Eu vou encerrar contando uma história, porque as histórias, na Bíblia tem um versículo que diz assim: e tudo isso lhes dizia Jesus por parábolas, e nada lhes dizia que não fosse por parábolas. Um dia um dos discípulos perguntou assim: Senhor, por que o senhor fala tudo por parábolas? Sabe o que ele respondeu? Ele disse: porque a estes que estão ao redor, não é a qualquer um que é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a vocês, sim. Então ele contava por parábolas para que os fariseus não entendessem, mas os discípulos sim. Então, quem me conhece sabe que eu conto histórias o tempo todo. Não tem limites. Então eu quero terminar contando uma história que ela elenca tudo isso que nós falamos aqui. Havia um batalhão de paraquedistas, 44 paraquedistas. E o superior deles, o sargento, colocou todos eles em fila indiana, um ao lado do outro, e ele passou perguntando daquela maneira das Forças Armadas. Ele perguntou para o primeiro: você gosta de saltar, soldado? E o soldado respondia: eu amo saltar, senhor, em posição de sentido. Muito bem. Ia para o segundo: você gosta de saltar, soldado? Eu amo saltar, senhor, saltar é minha vida e tal. Chegou lá pela metade da fila, ele perguntou para um rapaz bem franzino:
Um soldado, você gosta de saltar, soldado? Eu odeio saltar, senhor. Eu morro de medo. Cada vez que aquela porta se abre, meus intestinos se reviram e eu acho que eu vou morrer. E eu tenho muito medo, senhor. Eu tenho um verdadeiro terror de saltar. E o sargento disse a ele, seu inútil, por que você está então no corpo de paraquedistas? E ele disse, porque eu quero estar entre aqueles que saltam. É isso. Então, esteja entre aqueles que saltam. Nunca abra mão disso. Escolha bem suas companhias frequentes, quem frequenta a sua casa, quais churrascos você vai. Nunca dê acesso a quem não te dá destino. Ninguém pode estragar aquilo que não sabe. Então escolha bem e viva com a sua família. Ame a sua família. Dê a vida pela sua família. Se você é homem, está me assistindo, dê a vida pela sua esposa. Esteja disposto a morrer pela sua esposa. Esteja disposto a morrer pelos seus filhos. Esteja disposto a dar a vida pelo que você acredita. É isso. Professor Ivan, eu agradeço imensamente as suas palavras. Aliás, essa oportunidade de conversar com a minha audiência, né, eu tinha certeza absoluta que seria um episódio diferenciado. Pode estar certo que o senhor marca esse podcast, Papo de Governante, a sua vinda, pela profundidade do seu conhecimento. Eu agradeço imensamente, né, e agradeço a você, né, que vai assistir esse material, não sei quando, né, eu não sei se você está inscrito no nosso canal. Se não, se inscreva no nosso canal, sabe por quê? Para a gente fortalecer o canal, para que outras pessoas, né, que queiram acessar esse conhecimento também possa ser beneficiado. Né? Nós queremos, sim, muito que esse assunto seja reverberado, enfim, que chegue a mais e mais para despertar a sabedoria, impactando mais e mais pessoas. E é o que eu sempre falo aqui, meu amigo. Quem se antecipa, governa. Muito obrigado, professor. Obrigado também, doutor. Obrigado pela audiência também. Prazer estar com vocês. Deus abençoe todos. Amém.